Boa tarde, boa noite para todos. Me mandem um pouco daquele calor brasileiro. Sou da cor. Lá fora vocês vão ver a temperatura que é. Hoje está beirando a zero e vai mergulhar abaixo amanhã. Então, você está no eu Canadá. estou no Canadá. Eu volto daqui a uns 10 dias, eu vou estar de volta. Com meses de atraso, eu consegui chegar a visitar meus pais, estar para o aniversário de 92 anos do meu pai, que ele completa 92 Que legal. anos. E com meses de mas fiquei de quarentena. A última sessão eu estava no espaço de quarentena mesmo. Então, hoje eu pela primeira vez consegui sair e ter um pouco de ar fresco, e fresco era gelado. Era gelado. Gelado, é. Sim, quis voltar para a quarentena. Então, nós já conversamos sobre a questão da entrega e entrega total. Claro que tudo que nós usamos, as palavras que nós usamos para descrever as realidades espirituais, como regra geral, essas palavras não vão fazer justiça completamente para descrever aquela realidade, porque as palavras surgem desse mundo. As palavras são ideias limitadas, inventadas pelo ser humano, para descrever as coisas com base, com uma referência desse mundo, e com esses instrumentos e esses conceitos, nós tentamos descrever algo que ultrapassa tais limites. Então, quando eu falo, por exemplo, de entrega total, até total é algo que talvez tenha graus diferentes de compreensão para cada um de nós. Então, quando nós falamos da entrega total, o que eu, por exemplo, acho que minha entrega total, e compara com o que foi a entrega total da Tahirih, são duas realidades diferentes. A Mona Mahmoud-Nejad, de 16 anos, a entrega total dessa moça é outra. Por que nós falamos da entrega total e falamos que é um caminho para a saúde? Eu vou falar um pouquinho sobre isso e depois vamos tentar falar da entrega total, que é muito mais complicado. E hoje vamos ser audiovisual. Hoje tem um pequeno vídeo para não ficar muito monótono. Vai precisar de tradução, mas nós vamos ver e depois vou traduzir. Não é muito complicado, não. Nós sempre falamos que a saúde, o corpo, mente e alma, de todas as esferas do ser humano, realmente existem juntos, não existem separados. Nós separamos por nossa limitação, mas todos são entrelaçados, existem e melhoram e pioram juntos. E claro que o caminho para estar saudável é um caminho de espiritualidade. Isso não quer dizer que a pessoa espiritualizada não vai sofrer doença, nem que a doença física signifique mal-estar espiritual. Mas, de modo geral, o caminho da saúde, do equilíbrio, inclusive do corpo, jaz num caminho, em trilhar um caminho espiritual. E o caminho espiritual não existe de maneira plena sem entrega. A essência do caminho espiritual é a entrega dos nossos quereres a um querer, a um desejo e uma vontade suprema, superior, de entregar nossa condição, nossas limitações a regras e condições superiores que dominam o mundo. E por aí vai.
nossa visão, nossa audição, nosso caminho. Então, nós nem entramos na escola da espiritualidade se não houver algum mínimo grau de entrega, de sacrifício, de substituir a realidade espiritual pela realidade material. Nós sabemos que uma das obras místicas principais de Baha'u'lláh é os 7 vales, que são 7 condições que a alma atravessa para atingir a presença divina, a presença de Deus. E cada vale, assim falado, cada vale tem um corcel, cada vale tem uma condição interna. Vejam, não são vales, são condições, são estados. A primeira vale é a vale da busca. Quem não tem aquela sede, aquela vontade inerente de busca, nem está inscrito, nem está matriculado na escola espiritual. Nem está. Quem fizer isso, somente está matriculado. Começa essa jornada. Depende da pessoa, no final, nas últimas linhas dos 7 vales, o Baha'u'lláh fala que isso pode, que cada um tem seu ritmo. Pode demorar muito, ou pode ser 7 suspiros, um suspiro, ou sim, instantâneo. Inclusive, esses vales podem ser atravessados tudo ao mesmo tempo, num instante. Agora, a questão da entrega depende da vontade e depende da sinceridade de se dedicar àquele caminho. Na última sessão, eu mencionei um vídeo. O vídeo tem menos que 2 minutos. Eu vou tentar compartilhar aqui. Eu não sei de onde vem, de qual filme. Parece ser um filme antigo persa. Deve ter, pelo som, a qualidade do som e o resto não é tudo isso, não é tão bom assim. Mas a mensagem e a reação dos dois é fantástica. Eles fazem isso com uma maestria. Em 2 minutos, eles apresentam livros e livros de conhecimento místico. Então, as 2 figuras, eu vou explicar, nós vamos mostrar, e depois vai a tradução. As 2 figuras, no misticismo persa, teve um místico chamado Rumi. O Rumi é de mais ou menos 800 anos atrás. Tudo indica que o Rumi foi muito mais do que poeta, santo. Ele tinha uma visão do mundo da existência espiritual que ultrapassa, transcendeu qualquer conhecimento da época, e até Baha'u'lláh cita o Rumi nas escrituras bahais. Uma das histórias místicas do Rumi e a maestria que ele tem de expor realidades espirituais em histórias simples. Uma das histórias é o Leili, que é uma mulher, mas representa a beleza divina, representa a presença do bem-amado. E Majnun. O Majnun é o homem que procura o amor perdido. Majnun, literalmente, quer dizer louco, um enlouquecido. Só que enlouquecido pelo amor. Junun é loucura. Majnun é alguém aflito pela loucura. Mas se entende que é louco. É a inebriação pelo amor divino, pela beleza divina e pela falta de tolerância dessa distância. A pessoa está queimando nessa distância. Não, em nenhum momento ele suporta essa distância. Então, a tal nível que ele é louco.
Ele olha em todos os lugares para Leili e não tem outro pensamento ou ação senão a procura de Leili. Então, nessa procura, é uma história muito linda e comprida, tudo poesia. São versos e versos de poesia, é um livro. Cada fase descreve a realidade da busca. Aqui nós vamos ver a figura do Majnun, perdido. Eu acho que esse filme deve ter sido, pela qualidade do som, eu acho que dos anos 50, ou talvez 60. E sou iraniano para fazer filme de uma obra mística, mas é a cultura. Então, o que acontece, você já deve ter entendido boa parte do que foi dito, mas eu vou fazer a tradução linguística. Os conceitos vocês devem ter sentido. Então, tem um homem, aquele piedoso, rígido, fazendo a oração obrigatória, que é o bom muçulmano faz 5 vezes ao dia, onde estiver, no meio do deserto, no meio do aeroporto, tem que fazer. E o Majnun cambaleando aí, tudo perdido, e Deus sabe o que está perdido, por que está procurando o Leili lá no deserto. Ele não sabe. Então ele atravessa, ele fora de si, atravessa em frente do homem que está fazendo a oração obrigatória. Ele interrompe a oração e diz, você, como se atreve me desrespeitar e atravessar na minha frente enquanto eu estou fazendo minha oração obrigatória? Isso é uma ofensa. E ele volta com aquela voz que vocês ouviram, ele diz, me perdoem, eu estava tão perdido na minha busca pela Leili que nem te vi lá, me perdoe, nem te vi, não quis te ofender. Aí ele fala que você tem que ter mais fé, você tem que dar mais atenção para não perder essas coisas. Depois o Majnun responde, ele começa a dizer, talvez você não está adorando do jeito que você deveria adorar. Diz que o meu amor e afeto pela Leili é tão profundo que eu nem vejo o que tem ao meu redor, me consome. Eu não vejo nada ao redor. E o homem ainda meio bravo, ele foi convencido, e insiste. Ele fala que, aí o Majnun diz que o afeto leva ao amor, o excesso de afeto leva ao amor. E o amor, quando transborda, se transforma em adoração e oração, em uma extensão natural daquele amor, surge do amor. E eu estava tão envolvido nesse amor que eu não te vi. Como é que você, no meio da sua oração, com todo o ser, orando com todo o seu Criador, como é que você me viu? Como você me notou? Como que você prostra no chão, coloca a testa no chão e ainda você consegue me ver e me ouvir? Aí que o homem desaba. Aí tem um ponto que ele baixa a cabeça. É como tirou o ar do homem e faz... eu acho que um movimento, deve ser dos árabes, eu desconheço, mas ele faz isso e beija a mão dele para pedir perdão e diz, me perdoem, hoje você me ensinou como adorar. Então, o contraste é fantástico. Eu nunca tinha visto isso, nunca tinha visto nenhuma conversa na minha vida assim. E ele ficou transformou ele em menos que 2 minutos. E a entrega do Majnun é tal que não tem, ele não se vê nada, ele não sabe onde termina o corpo dele, onde começa o universo, onde estão os restos, ele não sabe. Tem outra cena dessa história mística,
de Majnun, onde ele está, então, muitas vezes usam o cenário daquela época, o cenário das ruas, de uma aldeia, e ele está pegando o chão na, chão na rua, areia, e está fazendo assim, e alguém passa aí e diz, Majnun, o que você está fazendo? E diz, eu estou procurando a Leili. E a poesia é muito bonita. Ele disse, a Leili é a essência celestial, e você procura ela na areia, mas que loucura, que coisa sem cabimento. E o Majnun diz, eu procuro ela por todas as partes, e não faço distinção. Onde eu estou virado, eu procuro a Leili. E isso, a interpretação, não sou eu quem vai dar a interpretação, mas eu vejo nós seres humanos, no mundo do pó, estamos mexendo com o pó. Trabalhamos, vamos ao banco, compramos comida, é o mundo do mundo, estamos mexendo com o pó. Mas mesmo no pó, nós deveríamos estar procurando a beleza divina, procurando Leili. O grau da entrega, mais uma vez, entrega total depende da nossa percepção. Se a nossa percepção vai até aqui, então, se nós chegamos aqui, para nós é entrega total. Tudo que eu vejo foi entregue no caminho de Deus, todos os meus esforços. Se nosso olhar é de um universo maior, como uma criança, na medida que vai crescendo a percepção do universo, nosso entendimento do que é entregar tudo cresce também. Então, quando alguém vê o universo no seu vastidão, entender um pouco desse vastidão, uma entrega total também vai ser outra vida. Não vai ser a mesma de que alguém com uma visão mais limitada. A outra coisa que eu queria falar é que a questão de estar enlouquecido ou inebriado, muitas vezes no misticismo oriental se usa a palavra vinho. Esse vinho, e que existe no cristianismo, a questão de vinho, tem alguns grupos de cristianismo, algumas igrejas, o vinho faz parte da consagração, faz parte, digamos, da cerimônia sagrada. Então, o vinho claro, tem muitos significados. Pode significar o sangue do Filho de Deus, mas também significa a inebriação pelo amor divino, esse estado de inebriação, esse estado de êxtase, de esquecimento, não por intoxicação, mas por inebriação espiritual. São duas coisas distintas, mas, mais uma vez, nós usamos, por não ter o conceito direto, nós usamos exemplos do mundo material, do mundo inferior, para tentar sentir e imaginar como seria. Outra coisa que eu vou falar da Leili Majnun, parte dessa história, quem não, falando tanto, olhando a areia tanto, eu fiquei com garganta seca, então só de ver aquele já deu uma sede. A história de Leili Majnun é interessante estudar pelo menos algumas partes. Não sou eu um estudioso, o que eu sei é o que eu vi em casa. Então, eu não estou falando como alguém que estudou e agora vai iluminar os outros. Não, longe disso. Mas eu sei algumas partes que são interessantes.
uma parte é a parte onde ele está procurando na areia. E outro é onde, mais uma vez, o Majnun está andando nas ruas, agora de madrugada. Ele não tem horário. Ele não pode parar até atingir a presença da Leili. E de repente, antigamente, às noites, tinha uma figura que era a vigia da noite. E ele era uma figura que dava um pouco de medo, porque ele era para assim, para espantar todo mundo, para ninguém ficar nas ruas. Que quem saía nas ruas naquelas horas era ladrão. Não tinha vida fora da casa depois do escuro. Ele andava com um bastão muito grande, era uma figura meio malvado, assim. E eu me lembro até, quando eu era criança, nos anos 60, uma vez no bairro da minha... Eu fui dormir na casa da avó, e lá tinha uma dessas figuras. Ele recebia algo da vizinhança, ele andava à noite com um pedaço de pau desse tamanho no ombro. Coitado, ele andava nas ruas a noite inteira. Então, uma noite, o Majnun está procurando, e de repente aparece a vigia. E a vigia começa a perseguir ele. E ele foge, tenta fugir para não apanhar, e corre, e no meio dessa correria, ele diz, meu Deus, por que está acontecendo comigo? Que calamidade, que tribulação. Não apenas não estou achando a Leili, não apenas ainda estou sofrendo a distância da Leili, mas agora estou sendo perseguido por essa figura que vai me espancar. Então, olha, a tribulação. E, de repente, a vigia está chegando muito perto dele, ele, no desespero, sobe no muro e pula no jardim de um desconhecido, né? E aí cai lá dentro e deixa a vigia passar e volta e vê a figura da Leili no jardim. Então, a calamidade, o que ele achou que um castigo que Deus mandou para ele, como que isso poderia acontecer, e questionando, num piscar de olhos, ele entendeu. Ele entendeu que aquela tribulação foi algo que levou ele, mal conseguia perceber, mas levou ele a atingir o desejo do coração. Então, é uma história sem igual, essa beleza que um buscador sincero, que se entregou tudo nas mãos do amado, até aprendeu que até a tribulação é proveniente da bondade divina. Até o sofrimento, até as dificuldades que por fora parecem folga e vingança, realmente são pelo amor de Deus e são provenientes das bênçãos e misericórdias de Deus. Muito obrigado. Nós que agradecemos, querido Dariush. Então, o espaço está aberto para comentários, perguntas. Quem desejar se manifestar, fica à vontade. Assim, essa parte, né, do que eles, aquele vigia, né, que você falou, está perseguindo ele, é muito linda, né? É um ensinamento maravilhoso para a gente, né, como Bahá'í. A gente sempre pensa, né, que a tribulação, as coisas são negativas, e, na verdade, tudo vem de Deus, né? E leva a gente ao que é bom, né? Ao que nós estamos buscando.
a um crescimento espiritual. É muito, muito lindo. Ele fala dos anjos, né? Israel e Isfarril, né? Esse nome? Israel e Isfarril. Os anjos que ele diz, né? Que na verdade era o anjo bom. Ele pensava que era um anjo ruim e que na verdade era um anjo bom. Eu sempre procuro lembrar dessa passagem porque é muito linda, muito, muito linda. Muito linda mesmo. Obrigada, Darius, foi muito linda, adorei. Adorei mesmo. Obrigado. Eu usei obras dos outros que já fizeram um trabalho muito melhor para descrever algumas realidades espirituais. E eu acho que cada um tem sua visão limitada do oceano da manifestação. Mas tem conhecimentos materiais que a gente precisa estudar para ajudar a entender esse oceano da manifestação do Bab e Baha'u'lláh. E já que eles se referem, eu penso assim, tudo que Baha'u'lláh e Bab ao qual eles referem, eles mencionam, às vezes mencionam o sufismo, o misticismo, para ajudar os místicos a entender. Às vezes falam com cientistas. Abdu'l-Bahá tem epístolas a cientistas. Ele fala a linguagem deles. Então, nós precisamos entender algumas coisas básicas desses campos, do campo de misticismo, do cristianismo. Quanto que entendemos da Bíblia? Quanto que entendemos do Alcorão? Quanto que entendemos da história ao qual eles se referem quando mandam a admoestação, ou advertência para o Napoleão III, para os outros, para os sultãos otomanos. E esse é uma das áreas de conhecimento que é muito grande. Sim, eu acho que se nós começamos, eu me incluo nisso, começando a entender um pouco mais, nos ajuda a aproximar algumas coisas sobre o qual os manifestantes discursaram. Oi, querida, obrigadão pela história, já conhecia bastante essa história. Eu só queria entender uma coisa, a entrega total é uma coisa difícil. A entrega total. Qual é a nossa medida de entrega dentro do Cada um tem um diferente. nosso limitado ser? Como é que a gente pode dizer, eu estou me entregando na parte divina, ou estou apenas pensando que estou me entregando e não estou? Eu queria entender isso melhor. Você mesmo não quer responder isso? Estou te ouvindo. Alguém quer responder? Era a pergunta que eu ia fazer também, Darius, mas eu acho que você já respondeu no começo. E cada um tem um limite e depende de cada um, de cada pessoa, essa questão da entrega, né? De um limite e de um tempo necessário para cada pessoa. O próprio Abdu'l-Bahá, às vezes, ele dizia, né? Pouco a pouco, né? Passo a passo, pouco a pouco. Pelo menos foi isso que eu entendi, mas pode ser que Darius tenha outra visão, porque a gente nunca tem certeza de nada, né? Você se entregar já é perder as certezas. Não sei. Sim.
Com certeza, eu acho que, assim, sem dúvida, a palavra certeza é complicada nesse contexto. Uma das coisas que neste ano de 2020 nós perdemos muito a ilusão que a gente tinha, e de certeza, de saber o que vai acontecer. Sim, o crescimento vai ser mais ou menos isso. A sequência de tal coisa vai ser mais ou menos nessa data. Eu vou viajar em outubro. A ilusão de controle, que é apenas uma ilusão, de tão pequeno que nós somos. Outra coisa que nesse ano foi sacrificado muito, nós vimos o sacrifício, foi a verdade. Eu acho que o ataque à verdade ao redor do mundo também ficou muito agudo, mas isso fica para outra quinta-feira. Então, a questão, essa ilusão de saber, de controlar, de prever, é justamente isso. É uma ilusão. E a pergunta da entrega é o que nos entregamos. Para cada um é diferente. O que eu entrego? Eu me lembrei de outro vídeo muito bonito. Isso é russo, e se a gente puder ver isso na próxima vez, é lindíssimo. Tem que tentar para não chorar, porque é muito profundo. É uma menina de 4 ou 5 anos, um anjo, que é tudo russo, vai comprar algo para a irmã. Então, eu vou falar porque não tira nada da história. Ela vai e mal consegue subir na mesa e diz: senhora, eu quero comprar aquilo. E mostra uma peça muito cara. Um colar muito bonito. E o homem, um senhor de idade, um senhor russo, e diz: quanto dinheiro que você tem? Aí ela vai lá e joga uns 3 e 4 moedinhas na mesa. Aí diz: é suficiente? Com aquele linguagem de criança, mal consegue falar. É suficiente? Aí ele pensa e diz: me dá um minutinho. Vai, volta e traz para ela. Algo que provavelmente foi alguns milhares de rubles. Né? Aí ela vai tudo feliz, vai pulando, saltitando, vai embora. Próxima cena é a irmã. A irmã é uma moça de uns 18, 20 anos, roupa de trabalhador. Eu espero um irmão. Oi? Maurício, eu estou na oração. Então ela volta, e roupa de alguém que é garçonete ou limpa hotel, e cara muito cansado. E diz: senhor, a minha irmã comprou isso do senhor? Eu disse: sim. Diz: mas como que ela pagou por isso? Diz: não, ela pagou um preço, nós combinamos e acabou. Diz: não, mas eu quero devolver. Diz: sinto muito, a gente eu não posso aceitar essa devolução. Aí ele insistiu. E o homem diz: olha, então, agora a questão da entrega. Ele diz: olha, ela pagou mais que qualquer outro cliente que entrou nessa loja. Ela diz: como assim? E diz que ela pagou tudo que ele tinha. Mais que qualquer cliente que eu jamais atendi nessa loja. Foi entrega total. Para ela, foi tudo que ela tinha, que ela deu. Então, e aí ele fecha a loja e vai embora. Coloca o sinal fechado e vai embora. E a moça fica lá estupefata. Então, a entrega
depende do que eu acho que eu tenho. Alguém pode dizer que, olha, eu deixei minha carreira para servir os pobres ou para ir como pioneiro. Talvez aquela carreira é uma moedinha que eu acho que é muito. Porque eu sou pequeno. Eu acho que aquilo é muita coisa. Ou alguém não quer deixar seu título, não quer deixar seu clima, sua língua, seu sono. Cada um tem sua. O Dr. Mohajer, ele entregou tudo. Entre as coisas que ele entregou, quando a mãe dele faleceu, ele não estava. Não é só dinheiro. Não é só. Ele não estava quando a mãe faleceu. Então, a entrega total é o total do que nós temos no coração. E talvez o mistério do sacrifício é depois de fazer, nós entendemos que nós apenas entregamos coisas que não tinham importância mais profunda para começar. Mas a gente não sabia isso no início. Só depois de entregar que entendeu que aquilo não era nada comparado com o que recebeu. E por isso que a palavra é sacrifício. Você santifica, é sacro. Você pega algo que é do mundo do pó e isso se transforma em algo com realidade espiritual. Eu posso ter muito dinheiro na conta. Não significa nada. Agora, se eu sacrifico aquilo, eu sacrifico a posição, eu sacrifico minha saúde, meu sono, aí vira algo de outra realidade, vira santo, vira espiritual. Aliás, a única maneira de levar as coisas materiais desse mundo para o mundo espiritual é de entregá-la a Deus. Tudo bem. Maravilha. 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 Só temos a Muito agradecer. obrigada, Darius. Muita sabedoria. Muito. Ora, Mara, você vai contar a história. Eu vou tentar achar esse vídeo e eu vou mandar para a Ana Paula para compartilhar. Mas esse é um vídeo, eu tenho que me controlar para não chorar. Porque eu não sou muito de ficar assim, mas esse vídeo é outra coisa. É muito bonito. A menina, aquela menina, é uma bonequinha, a gente se apaixona pela sinceridade. E eu senti um pouco como deve ser, como Abdu'l-Bahá, quando Bahá'u'lláh, quando Cristo, quando aquelas figuras espirituais recebem algo que para eles não tem valor nenhum, mas o sentimento que eles talvez têm quando recebem, talvez nós, olhando para essa menina, possamos entender um pouco desse amor divino para nós. Eu vou procurar e vou mandar. Gente, só um minutinho. Introduzir meu pai, que vocês conhecem, mas a minha mãe não está por aqui. Mas, olha... Boa tarde a todos. Olá, Ah, que legal! Olá, rapaz. Maravilha. Tudo bem? Meu pai que fez Parabéns! 92 anos. Parabéns Essa pelo semana. aniversário! Deixa eu ver vocês. Sou pai de Que Leila. bom ver você. Tudo Tá que eu aprendi, feliz! tudo que aprendi sobre Rumi, sobre Leila e Majnun, além da minha existência, é dos meus pais, da minha mãe e meu pai. Mas esse me ensinou tanto que eu ainda sei uma fração do que ele sabe. Mas, assim, eu sou suspeito para falar, mas é um mar de conhecimento místico esse momento. Eu não Que eu legal! Sou ele. Muito obrigado. Muito bom, Que muito lindo. bom. Muito bom.
Parabéns. Tchau, Chavão. Abraços, querido. Tchau, tchau. Tchau.